Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Gente, hoje a gente vai falar das emoções e do cabelo. Mas antes de eu bater esse papo, eu vou ler para vocês um trechinho do livro Mulheres que Correm com Lobos, e o conto é A Mulher Esqueleto, um pedaço desse conto. Não vou ler a história toda, mas eu vou ler a primeira fase do amor. E desse mesmo conto, que está na página 174, para quem tem um livro. É um livro incrível, me ajudou muito no meu processo de crescimento emocional, espiritual e feminino, inclusive. E para a gente falar de cabelo, dentro do campo das emoções, principalmente no sagrado feminino, a gente precisa entender de amor. Parece brincadeira, né? Mas é verdade. E eu vou ler esse pedacinho desse trecho, que eu acho super interessante, pra gente ter esse papo. Eu vim pra rede hoje, tirei uns minutinhos pra poder... Tô dentro do chalé, onde eu trabalho, um dos pedaços do meu trabalho. E eu resolvi ficar quietinha aqui pra falar desse assunto, porque eu acho ele bem delicado. E talvez esse seja um dos vídeos mais longos que eu vá fazer, porque a partir dele a gente consegue entender os outros com uma facilidade maior, né? Então vamos lá. O livro é Mulheres que Correm com Lobos, da Clarissa Pinkola. O conto é A Mulher Esqueleto e o trecho é As Primeiras Fases do Amor, a descoberta acidental do tesouro. Em todas as histórias, há material que pode ser compreendido como um espelho a refletir as enfermidades ou a saúde da nossa própria vida interior. Também nas lendas ocorrem temas místicos que podem ser considerados como descrições do estágio e das instruções necessárias para a manutenção do equilíbrio, tanto no mundo objetivo quanto no mundo subjetivo. Embora pudéssemos interpretar a história da mulher esqueleto como um símbolo dos movimentos dentro de uma única psique, creio que essa história tem seu maior valor quando é compreendida como uma série de 7 tarefas que ensinam a alma a amar outra profundamente. São elas as descobertas da outra pessoa como uma espécie de tesouro espiritual, muito embora, a princípio, não se perceba exatamente o que foi encontrado. Em seguida, na maioria dos relacionamentos, vem a caça e a tentativa de ocultação, um tempo de esperança e receios para os dois lados. Depois vem a tarefa de descoberta, a tarefa de desvendar e compreender os aspectos da vida morte-vida, do relacionamento e a compaixão desta tarefa. Segue-se a confiança que gera o relaxamento, a capacidade de descansar na presença do outro e da sua boa vontade, acompanhada de um período de compartilhamento dos sonhos futuros, bem como a de tristezas passadas, sendo esse o início da cura de ferimentos arcaicos relacionados ao amor. Finalmente, o uso do coração para fazer brotar uma nova vida e a fusão do corpo e da alma. A primeira tarefa, a descoberta do tesouro, encontra-se em dezenas de lendas de todo o planeta que descrevem a captura de uma criatura do fundo do mar. Quando isso ocorre na narrativa, sabemos sempre que uma grande luta logo irá se realizar entre o que vive no mundo objetivo e o que vive no mundo ou o que foi, por meio de repressão, forçado a viver no mundo subterrâneo.
Nesta história, o pescador pega mais do que ele jamais esperou. Epa, esse é grande, pensa ele, quando se volta para recolher a rede. Ele não se dá conta de estar trazendo à superfície a criatura mais apavorante que jamais conheceu, de estar trazendo mais do que ele tem condições de manejar. Ele não sabe que terá de se entender com essa criatura, que está a ponto de ter todos os seus poderes testados. E o que é pior, ele não sabe que não sabe. É esse o estado de todos os apaixonados no início. São todos cegos como o morcego. Os seres humanos, imprudentes, são propensos a se acercar do amor do mesmo jeito que o pescador da história encara o que apanhou. Ah, espero apanhar um bem grande, um que me alimente por muito tempo, um que seja interessante, que facilite minha vida, do qual eu possa me gabar com todos os outros caçadores do meu lugar. É esse o movimento natural do caçador ingênuo ou esfaimado. Os muitos jovens, os não iniciados, os famintos e os feridos que têm valores que giram em torno da descoberta e conquista de troféus. Os muito jovens ainda não sabem exatamente o que estão procurando. Os famintos buscam o sustento. Os feridos procuram a compreensão por perdas anteriores. No entanto, todos querem que o tesouro caia por acaso dos céus, quando estamos na companhia das grandes forças da psique, neste caso da mulher morte, vida, morte. E se somos ingênuos, então, sem dúvida, vamos receber mais do que estamos procurando. É muito frequente que nos entregamos à fantasia de que seremos alimentados a partir da natureza profunda, por meio de um caso de amor, de um emprego ou de dinheiro. E esperamos que essas rações durem muito tempo. Preferíamos não ter que trabalhar mais. Na realidade, há ocasiões nas quais gostaríamos de receber alimento sem realizar muito. No fundo, sabemos que nada de valor jamais surge desta maneira, mas temos esse desejo assim mesmo. Ficar deitado, inerte, apenas sonhando com um amor perfeito é fácil. É uma espécie de anestesia na qual talvez não recuperamos nunca. A não ser para agarrar impiedosamente algo de valor. Apesar de estar além da nossa percepção, para os ingênuos e os feridos, o milagre dos caminhos da psique está em que, mesmo que você não se empenhe muito, que você seja irreverente, que não tenha essa intenção, que realmente nem esperasse por isso, que não queira, que não se sinta digno, que não se sinta pronto, você de qualquer jeito irá topar por acaso com o tesouro. Depois, cabe à sua alma a tarefa de não ignorar o que veio à tona e de reconhecer o tesouro pelo que ele for, não importando o quanto sua apresentação for inusitada, e de refletir com cuidado acerca do que fará em seguida. Então, é isso, galera. Eu tô sem óculos, então desculpem aí, as letras estão pequenas, estão miúdas, mas eu acho que deu para entender sobre os aspectos do amor, né? E por que eu acho muito importante entender de amor quando a gente vai falar de cabelo no campo emocional para as pessoas? A maioria
de nós, quando procuramos essa beleza incessante e insensata, tá buscando a aprovação, a aceitação, o estar bem com o outro, ou tentando recuperar a autoestima que alguém tirou, ou tentando se fazer colocar numa posição melhor no trabalho. E a gente esquece que existe uma profundeza dentro de nós que grita por socorro, que grita desesperadamente por ser aceito por qualquer um que seja, sabe? E nesses meus anos de estrada, eu tenho algumas lembranças que muito me doem. Porque são pessoas incríveis, que não perceberam o valor que tinha, mas que precisava manter aquela imagem o tempo inteiro em pé, de que gostava daquilo, sabe? Dessa forçação de barra, desse desequilíbrio visual, né? E geralmente isso acontecia quando perdia um amor, quando aquela pessoa que ela acreditava que ia ser o grande amor da vida dela vai embora com outra quando é traída. Acontecia quando arrumava um amor novo, acabava de conhecer alguém e queria impressionar. Acontecia quando precisava de ir na formatura do filho. Acontecia quando tinha uma festa de 15 anos, quando tinha quando tinha algum tipo de emoção externa falando com elas. Porque na maioria das vezes essas pessoas estavam entristecidas e completamente desarrumadas. Eu tô falando de um extremo e de outro extremo. Não as pessoas que ficam na linha do meio porque precisa trabalhar, por exemplo, e aí mantém aquela imagem forçada porque precisa estar bem colocado, porque precisa ser bem visto, porque tem que arrumar um emprego dos sonhos, e tá sempre do lado de fora, nunca do lado de dentro. Se você perguntasse, eu fiz essa pergunta várias vezes ao longo desses anos dentro do salão, e se ela não tivesse nenhuma preocupação, se ela não tivesse nenhuma festa, se ela não tivesse trabalho, se ela não tivesse marido, se ela não tivesse filho, se ela não tivesse história para contar, qual a imagem que ela gostaria de ter? Como ela se via no espelho? E provavelmente, eu não lembre de uma resposta clara e que me fizesse entender que era importante aquele trabalho. Nos anos que eu tive o tratamento convencional, né? Nos anos que eu trabalhei como uma cabeleireira padrão, digamos assim. Já no campo terapêutico, eu consigo entender essa natureza profunda e é por isso que eu me apaixonei perdidamente por esse campo, por essa área, por esse modelo de negócio que eu tenho hoje. Porque quando eu faço essa pergunta para uma mulher em terapia, depois de um pós-câncer, por exemplo, depois que ela viu a morte mesmo, ela tem uma resposta para me dar, sabe? Eu não sei quanto tempo, eu já tive respostas assim, eu não sei quanto tempo eu vou ficar na Terra, mas o tempo que eu ficar eu quero me ver bela. É profundo isso e é real, porque ela realmente passou pela perda total do feminino. E daí qualquer coisa que traga ela para esse feminino é grandioso. E ela sabe o trabalho que ela precisou ter, o trabalho que ela
que ela teve na perda, no processo da perda, e o trabalho que ela teve para o ganho desta imagem. Então, quando eu trato as emoções, quando eu vejo isso nas emoções, eu comecei a perceber que existe mais coisas dentro de uma mulher do que simplesmente parece. A mulher eu acho que ela é um oceano, assim, sabe? Ela tem raízes de dor profunda, histórica, ancestral. A gente teve que brigar muito cedo para ter o nosso direito de existir. Pelo menos a minha geração, até a geração que eu conheço, né? A gente teve que lutar muito para existir. Mas, de alguma forma, quando a gente conquistou um pedaço desta existência, a gente perdeu outro pedaço da existência, perdeu a força, perdeu o libido, perdeu o tesão pela vida, pelas coisas. Porque se eu não tenho uma compensação entre os sagrados, o feminino e o masculino, dentro do meu campo das emoções, eu não vou conseguir exercer o meu melhor. Eu não vou conseguir colocar para fora aquilo que eu intimamente busco, profundamente eu busco. E sim, todo esse sacrifício feminino é para uma coisa muito simples, que parece até clichê o que eu vou falar, mas ignorante talvez. Mas toda essa busca, né, dessa beleza incessante é sim para ser conquistada, é para ser cortejada, é para ser cuidada. Nós adoramos ser cuidadas, né? Mas a gente entendeu que todos os papéis também nos cabe, né? Me cabe todos os papéis. E eu posso fazer tudo o tempo todo. Logo, a gente começou a perder essa visão do outro, né? Eu lembro quando eu era pequena, assim, eu fui uma criança bem moleque de rua, né? Uma menina bem moleque de rua. Mas na minha época tinha uma brincadeira que eu adorava, né? Cair no poço. Não sei se alguém aqui da minha idade sabe disso. E aí beija, não beija, beija, não beija. E você viu os meninos iam pra rua todo dia à noite pra brincar. E essa brincadeira tinha esses beijinhos, né? Que a gente dava nas crianças, assim. Mas eram uns beijinhos safados, tá? Era criança, mas era tudo que adorava aquela coisa ali. E aí a gente via, era nítido ver no olho daqueles meninos que eram crianças, e quando eu trago essa memória pra mim, ela é muito clara, a capacidade que esses meninos tinham de querer conquistar, sabe? E buscava água, e pegava pedra, e carregava na garupa da bicicleta, né? A gente sempre ficava ali, mesmo eu que ficava no meio dos moleques, brincando, eles tinham esse prazer de conquistar. Hoje não tem ninguém com prazer mais de conquistar, né? Então logo a gente precisa ficar se enfeitando desesperadamente para ver se a gente consegue esse tão sonhado lugar de ser conquistada, né? Pois bem, eu acho que o processo terapêutico capilar traz para mim hoje o poder dar para essas mulheres esse lugar de serem conquistadas, mas serem conquistadas por elas mesmas primeiro, né? Eu consigo, dentro do meu trabalho, ter reuniões incríveis onde essas mulheres se sentem valorizadas, porque elas são mulheres foda. Eu trabalho com um grupo de mulher que é assim fantástico, fantástico mesmo, a nível de sabe, de realização de alma, corpo, de passar por coisas e aguentar coisas
E muitas vezes elas fazem e não percebe isso. Não percebe o valor que tem e o quanto elas deveriam se valorizar para poder colocar alguém na própria vida, né? Porque assim, é um negócio fora do comum. Como elas são incríveis. Como eu sou incrível, sabe? Eu, aos trancos e barrancos, venho construindo a minha vida, criei os meus filhos, consigo ajudar pessoas, consigo ter uma criatividade nota 1000, ainda trabalhando meu campo amoroso, mas tá tudo bem, sabe? Eu não estou esperando mais um príncipe me salvar, então assim, tá tudo bem acordar descabelada, tá tudo bem não estar maquiada, tá tudo bem não ser bem vista, bem quista, tá tudo bem estar acima do peso, e tá tudo bem quando eu quiser mudar tudo isso, tá tudo bem quando eu me arrumo e eu fico linda, tá tudo bem quando eu me distraio com algumas paixões de rua, tá tudo bem quando eu me divirto de mim mesmo, das minhas próprias dores, do meu próprio lugar de desconforto, sabe? E não me forçar mais a ter que manter as pessoas ali perto foi a maior descoberta da minha vida. E eu descobri isso há alguns anos já. Mas como toda descoberta, nem sempre a teoria é a prática, né? Às vezes você descobre a teoria e leva anos para conseguir colocar em prática. E hoje, no processo, no caminho, porque ele é contínuo e ele é eterno, eu consigo entender que eu estou mais próximo, estou mais próxima de mim do que eu estava ontem. E quando você vai fazer esse atendimento emocional, quando você leva para as pessoas esta outra realidade, tá tudo bem, né? Teu marido não gosta de... E eu não vou editar e nem vou mudar o vídeo, tá, gente? Porque, na verdade, é assim mesmo. Contratempos acontecem. E a minha ideia é gravar todos os dias, então não é ficar elaborando a melhor forma de fazer isso. E que pra mim, já gravar todos os dias não é fácil. Então, vai com alguns defeitinhos. E é sobre isso, sabe? Sobre, o meu marido não gosta de cabelo curto. Tudo bem, não corte o dele. E não é afrontar ninguém, é entender se eu gosto, se eu estou, né, se eu estou bem comigo mesma, de cabelo curto ou de cabelo grande. Isso é meu, isso aqui é meu, é próprio, né? Eu posso fazer para agradar alguém, mas o que eu estou recebendo para agradar alguém? E recebendo nessa troca, nesse desenvolvimento amoroso, porque muitas vezes a gente não tem mesmo, só quer fazer para agradar o outro, para tentar entrar nesse lugar de ser conquistada, mas nem passamos pelo primeiro estágio, né? Não fomos nem vistas. Na maioria das vezes, o que essas relações dentro do salão me trouxe com essas mulheres foi que muitas vezes elas estavam contando uma história de amor de mão única. A outra pessoa nem viu, nem percebeu que ela estava ali. Entendeu? É como se fosse um objeto, mas não é só um objeto sexual, sabe? É um objeto da própria dor, da própria ignorância. E eu entendo que a gente veio para poder ajudar o outro a subir o nível dele. E o outro te ajudar a subir o seu nível. Mas a gente pode ter paciência também com a gente mesmo, né? Eu vou continuar tentando aí ser amorosa, porque eu tô nesse caminho de tentar aprender a como ser mais humana, mais amorosa, como me relacionar sexualmente com alguém sem me sentir nem maior e nem menor do que a outra pessoa.
mas não vai ser usando a minha imagem. Não mesmo. Porque se eu dependesse da minha imagem para conquistar alguém diretamente, tava sem chance de acontecer. Porque hoje a minha imagem, ela só serve para me agradar. Ela só serve para me fazer feliz. Não serve para agradar ninguém. O dia que eu quero amanhecer descabelada, é descabelada que ficarei. E o dia que eu quiser me arrumar, é arrumadinha que eu ficarei. E que bom seria, né, encontrar o amor que entendesse isso. Um dia tem uma mulher linda, outra tem uma mulher louca, no outro tem uma mulher selvagem, no outro tem uma mulher romântica. E que bom seria se as pessoas entendessem que todo mundo é assim, né? Inclusive. Entender isso é colocar para fora esta imagem. Então hoje, quando eu falo das emoções dentro do cabelo, é prestar atenção nesse clique, sabe? O porquê você quer cortar o cabelo, por que você quer colorir o cabelo, por que você quer... Qual é a dor que mexe em você, porque geralmente tem uma. Qual é o incômodo que mexe em você, o que você precisa mudar dentro para depois mudar fora, né? O que está te fazendo não se perceber o suficiente para entender que essa mudança talvez não seja exatamente igual àquela que você foi buscar. Porque às vezes tem uma diferença muito grande entre o que a pessoa quer, o que ela precisa e o que ela veio fazer no salão. Né? É uma desconexão de informação absurda e que a gente precisa adivinhar o que seria saudável para ela e para que ela fosse feliz, para que ela ficasse feliz. Porque continuo concordando com o Vinícius de Moraes, né? Que me desculpem as feias, mas beleza, é fundamental. Sim, apesar de falar para todo mundo que essa beleza, ela não traz validação emocional, né? Se eu tivesse que ser validada como uma boa profissional, porque os meus cabelos estão tudo com cara de cabeleireira, não ia ser valorizada nunca como profissional, gente, porque já tive várias imagens e hoje eu não quero nem colorir o meu cabelo, porque inclusive eu estudei para colorir o seu. Então, assim, é separar essas emoções. O que é bom para você talvez não seja para mim. E tá tudo bem. Eu não vou ser menos profissional porque eu não quero estar com meu cabelo na régua, como diz a molecada. Eu não vou ser menos profissional porque eu não quero trabalhar maquiada, porque eu não quero trabalhar de salto, porque eu não quero trabalhar com uma roupa apertada, me incomodando. Entende? Eu sou uma profissional, ponto. Se tiver cliente que consiga entender isso, que eu não estou vendendo para ela a minha imagem, estou vendendo para ela o meu conhecimento, ok, vamos trabalhar muito tempo juntos. Mas se não tiver, ok, eu entendo que você procure uma pessoa que tenha imagem que te agrade. É só isso. É só sobre isso. Entende? E o preço de se pagar por ser assim, às vezes é você passar a maior parte da sua vida sozinha mesmo. E tá tudo bem. Sabe por quê? Porque o sozinho não significa solitário. O sozinho significa que você escolhe caminhos. Porque quem tá rodeado de um monte de gente é muito mais sozinho do que às vezes uma pessoa que está sozinha. Também foi outra descoberta dentro dos salões. Conviver com uma grande quantidade de pessoas não significa que você tem boas pessoas na sua vida. E as boas pessoas, elas são seletas. Elas não estão disponíveis o tempo todo para suas gracinhas. E é mais ou menos isso que conta esse conto. Se vocês lerem o conto todo, vai ver que
é só sobre isso. As pessoas realmente querem coisas fáceis o tempo todo. E não é fácil amar, não é fácil querer o outro, não é fácil. Você tem que, uma conquista contínua. Você tem que estar disponível todos os dias para o amor, para uma renovação do amor. E esse princípio de renovação do amor, ele primeiro é seu, com você mesmo. Aí depois a gente busca acessórios, né? Eu, por exemplo, adoro fazer minhas unhas, mas não é todo dia que eu estou disponível para fazer isso. Não é todo dia, eu não preciso estar com a unha feita todos os dias para me sentir bonita. Muito pelo contrário, eu, Patrícia, comigo mesma, eu adoro quando eu estou no ápice da minha loucura. Né? Por que eu falo ápice da minha loucura? Porque às vezes as pessoas acham que é loucura. Mas eu me sinto completamente segura dentro dessa minha imagem revolta, né? E essa imagem revolta é revolta mesmo, porque às vezes esse cabelo faz umas pirraças, menina, que ele acorda desse tamanho, sabe? Aí na véspera da TPM eu tenho olheira, fico inchada, muito inchada, fico irritadíssima, grossa toda a vida, a sensibilidade vai toda pra sola do pé. Ou às vezes fico manhosa, qualquer coisa me deixa sensível, qualquer palavra me magoa, e tá tudo bem. Sabe? Eu consigo entender que está tudo bem. E esse é o grande segredo. É que essas 1000 mulheres que moram dentro de mim, uma hora vai aparecer. Né? E assim, tá tudo bem. Que bom seria, né, que as pessoas conseguissem ser assim. Porque é cheiro de gente, são possibilidades, sabe? É contato direto com o humano, com o verdadeiro. Eu não sou uma boneca, eu vou envelhecer, vai sair tudo do lugar, já não é mais como era quando eu tinha 20 anos. Estou com 43 anos e uma hora vai cair tudo, uma hora vai enrugar tudo. Eu não quero uma pessoa do meu lado que só serve se eu tiver esticada, se eu tiver maquiada, se eu tiver pintada, se eu tiver seduzindo o tempo todo. Não. Sabe? Não, eu não quero uma pessoa que tenha tesão por mim porque eu estou arrumada. Tesão é outro nível. É outro nível. O nível da sedução são almas que conversam uma com as outras. Não é o corpo que conversa, é a alma que conversa. E a gente precisa, sim, né, da criação dessas personas. Eu não chamo de imagem, né? A criação dessas personas para determinadas ocasiões. Curto, grosso e claro, não para determinadas pessoas. É diferente. É diferente quando eu tenho uma reunião que eu quero fechar um negócio e isso envolve conhecimento, dinheiro, né? Coisas que você precisa validar. E aí é óbvio que eu não posso acordar descabelada, com a cara inchada, sem no mínimo ter uma postura comercial pagante para executar aquela configuração da persona. É só isso. Agora, a vida pela vida, não dá. Então, tem cortes de cabelos incríveis que realmente levantam a autoestima. Mas você, quando for procurar esse corte de cabelo, tu tem que procurar primeiro a sua necessidade. Eu preciso levantar minha autoestima porque eu deixei com que fulano, ciclano, beltrano reduzisse essa imagem que eu tenho de mim mesma. E como seria a imagem que eu gostaria de ter para mim mesma? Não porque eu vou provar para fulano que eu sou foda, que eu sou bonita, que eu posso, que eu tenho, que eu consigo. Não, eu não consigo nada, eu não posso nada, eu não quero nada, sabe? E cada dia que eu quero menos,
mais amor eu tenho. Mais amor eu tenho para dar, mais amor eu tenho recebido. E mais pessoas eu tiro da minha vida também, sabe? E é o preço que a gente tem a pagar. Eu não consigo aceitar menos mais do que o amor. Eu não consigo aceitar mais. Eu tô falando pro seu bem e ser humilhada por isso. Entendeu? Não, se você acha que é pro meu bem, guarda pra você. Meu bem é você me tratar bem. Você cuidar do que eu sinto, você cuidar da nossa relação em si. Sabe? Eu não quero saber se, sabe, o que foi ontem, o que passou amanhã, o que deixou de passar. Não, os encontros eles acontecem num determinado tempo. E às vezes os tempos não se encontram e tá tudo bem. Mas essa história de que tudo tem seu tempo e vamos largar para amanhã, vamos, amanhã pode ser eterno também, né? Então, quando a gente decide criar essa imagem que é forte pra gente e que a gente sabe, né, qual é o nosso tempo, quais são as nossas características, você ocupa muito pouco espaço da sua vida com o menos interessante. E começa mesmo essa mudança interna dentro. Mas se você estiver muito ferida, e aí eis aonde entra a terapia. Sim, uma outra mulher tão forte quanto você gostaria de ser é muito necessário na sua vida. E aí sim, construir essa imagem, arrumar esse cabelo, fazer as unhas, fazer a sobrancelha, para te reconstruir enquanto feminino, para si mesmo. E daí você vai vendo que você vai levantando. E é muito bom a gente passar na rua e ser sim olhada, desejada, cortejada. É maravilhoso. Porém, primeiro eu tenho que me sentir assim. Eu tenho que saber que ter esse reconhecimento do outro não valida o meu reconhecimento por mim mesmo, né? E eu acho que essas coisas é a mistura do cabelo com a terapia, com a autoimagem, com a imagem que os outros têm da gente, com como você vai construir todas as suas 1000 faces, né? Porque isso faz parte do feminino e é maravilhoso ser assim, maravilhoso. Então eu aconselho sim todas as mulheres que sentam na minha cadeira a serem tão loucas quanto elas conseguem ser. Porque é dentro dessa loucura que a gente pode descobrir o amor verdadeiro. Porque é muito fácil alguém me desejar quando eu estou muito arrumada, de salto à agulha, batom vermelho, toda maquiada e toda soltando purpurina. Eu quero ver me amar todos os dias, sabe? Eu quero ver me acompanhar todos os dias na correria da minha vida, na luta do dia a dia, nas minhas TPMs, nas minhas pirraças, sabe? Mas é muito fácil quando a gente encontra o amor isso acontecer. Porque quando passa de toda essa superficialidade e que a gente deixa a alma falar, a alma é sábia. Ela sabe exatamente como conduzir o amor em qualquer tipo de relação. Porque a gente traz isso porque o que mais afeta é o relacionamento romântico. Mas a gente tem amigos super tóxicos. A gente tem família extremamente tóxica. Então, tudo isso que eu falei até agora, inclusive sobre o conto, mesmo falando de um amor mais romântico, um amor mais sexual, ele serve para todas as relações. É muito gostoso quando você está no seu péssimo dia e que alguém olha para você com o mesmo olho brilhante
e fala pra você que ama você e que você é muito importante e que tá tudo bem você ficar daquele jeito, que não faz diferença, né? Que tá tudo bem e que a vida sem você não seria tão engraçada, não seria tão boa. Então a gente tem que escolher essas pessoas, sabe? Que traz pra gente essa importância quando a gente tá fraco. Porque uma rede de apoio forte faz com que a gente possa ser fraco. E a imagem é só um detalhe. A gente pode produzir mulheres incríveis, às vezes, só com um sorriso. Até o próximo.